Estamos ao vivo do Salão Leste do Palácio do Planalto, com imagens do local onde será concedida a declaração à imprensa pela presidenta Dilma Rousseff. E aí nas imagens você acompanha a imprensa já posicionada e também equipe de governo, do governo da presidenta Dilma Rousseff, aguardando para a declaração que ela concederá em instantes. Declaração que estava marcada para ocorrer às 11 horas da manhã. E já foi confirmada também a notificação da presidenta pelo primeiro secretário do Senado, o senador Vicentinho Alves. Ele levou ao Palácio a notificação da decisão do Senado e também levou, pelo menos era essa a previsão, a notificação comunicando ao vice-presidente Michel Temer que ele é o governante em exercício. A partir desse momento, Dilma Rousseff fica afastada do cargo por um prazo máximo de 180 dias, período em que os senadores concluirão o processo e decidirão se efetivamente Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade. Durante esse período, Dilma Rousseff tem a possibilidade de seguir no Palácio da Alvorada para preparar sua defesa e argumentos para o processo, além de contar com uma equipe de funcionários para auxiliá-la. Instaurado agora o processo, a presidenta Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início, então, a nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer, que deve ser julgado pelo plenário da Casa. Essa próxima sessão, será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e devem estar presentes pelo menos 41 senadores, mas a votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto. Se for aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do STF, que marca uma data para o julgamento. Neste momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81 senadores. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde será concedida logo mais a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff. Já estão posicionados ali todos os jornalistas que fazem a cobertura tanto de política também quanto do Congresso Nacional, jornalista, imprensa brasileira, imprensa internacional, para essa cobertura da primeira declaração da presidenta Dilma Rousseff após a decisão do Senado Federal. E lá estão também os ministros da equipe de governo de Dilma Rousseff e os parlamentares da base aliada, tanto da Câmara quanto do Senado, que participaram desse processo no dia de ontem e manhã de hoje. A decisão pela abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi anunciada na manhã de hoje, após mais de 20 horas de sessão no Senado Federal. Foram 55 votos a 22. E o Senado decidiu pela abertura do processo contra a presidenta Dilma por entender que há indícios suficientes de que ela cometeu crime de responsabilidade, infringindo a Constituição Federal e a lei que define os crimes de responsabilidade. Após esta decisão do Senado, o ato seguinte era a notificação da presidenta Dilma, o que já ocorreu,
Ela foi notificada pelo primeiro secretário do Senado, o senador Vicentinho Alves. Ele também foi ao Palácio do Planalto para levar a notificação comunicando ao vice-presidente Michel Temer que ele é o governante em exercício. Dilma. E como nós falamos um pouquinho mais cedo, o Senado aceitou no início da manhã de hoje o pedido de abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos rever a reportagem. O Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment por 55 votos a 22. Foram mais de 20 horas de sessão. 71 senadores tiveram 15 minutos, cada um, para discursar na tribuna. O painel registrava 78 parlamentares na casa no momento da votação, embora no plenário poucos acompanharam toda a sessão. Jornalistas brasileiros e estrangeiros movimentavam o Senado, repercutindo os discursos a favor e contra o impedimento. Antes da votação, o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também discursou. Ele teve 15 minutos para fazer a defesa de Dilma Rousseff. Instaurado agora o processo, Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Devem estar presentes pelo menos 41 senadores. A votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que marca uma data para o julgamento. No momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Depois do período de até 180 dias, se Dilma Rousseff for condenada, ela é automaticamente destituída do cargo e fica 8 anos sem poder exercer função pública. Então, Michel Temer assume em definitivo a presidência da República até o fim do mandato. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao local onde será concedida a declaração à imprensa. Guerreira da pátria brasileira, Dilma Guerreira da pátria brasileira, Dilma Guerreira da pátria brasileira. Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Bom dia, que tem parlamentares, ministros, bom dia a todos aqui. Eu vou fazer uma declaração à imprensa, portanto, não é uma entrevista, é uma declaração. Queria, primeiro, dizer a vocês e dizer também a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. E é nesta condição, na condição de presidenta eleita pelos 54 milhões, que eu me dirijo a vocês nesse momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e a Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos.
os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo me impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar o inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de governo, atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado 6 decretos de suplementação, 6 decretos de crédito suplementar, e ao fazê-lo ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Tratam como crime um ato corriqueiro de gestão. Acusam-me de atrasar pagamentos do Plano Safra. É falso. Nada determinei a respeito. A lei
não exige minha participação na execução deste plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que ato eu teria praticado. Que ato? Qual ato? Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isto. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma fiadora zelosa do Estado democrático de direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos reivindicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política. O risco, o maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. O destino sempre me reservou muitos desafios, muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença, e agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo
tudo que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia. Aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas derrotas e vivi grandes vitórias. Confesso que nunca imaginei que seria necessário lutar de novo contra um golpe no meu país. Nossa democracia jovem, feita de lutas, feita de sacrifícios, feita de mortes, não merece isso. Nos últimos meses, nosso povo foi às ruas. Foi às ruas em defesa de mais direitos, de mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população saberá dizer não ao golpe. O nosso povo é sábio e tem experiência histórica. Aos brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias, faço um chamado: mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente, que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida, e nós vamos vencer.